Tamo junto, grande abraço para você que se liga no canal DNA Palestra. Estamos chegando para mais um vídeo. De bate-pronto, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações caso você ainda não seja inscrito. E você que sempre acompanha o nosso trabalho, sempre está junto conosco, obrigado mais uma vez pela moral. Claro que ninguém está contente com tudo que aconteceu no domingo. Uma derrota dentro de casa na primeira decisão do Campeonato Paulista é bastante frustrante. O torcedor lotou o estádio e o pensamento era de vitória, era de levar vantagem lá para o dia 27 na Neoquímica Arena. Infelizmente não aconteceu e agora ficaremos remoendo, né, essa derrota até o dia 27, jogo decisivo que define quem será o campeão paulista. Claro que ficou mais difícil, mas eu não duvido de que o Palmeiras lá em Itaquera conquiste o título e reverta toda essa situação. Quem conhece a história do Palmeiras sabe que isso pode acontecer e sem dúvida nenhuma a torcida será para que isso aconteça. Bom, claro que não é legal, mas entre aspas virou meio que uma tradição, cobrança do torcedor traduzido em pichações no muro do clube social ali das bilheterias do Allianz Parque. E isso aconteceu depois dessa derrota diante do rival. E muitos lugares, tanto na mídia alternativa como na mídia tradicional, colocam crise no Palmeiras. E acho que é uma crise que todos os clubes queriam estar vivendo, né? O Palmeiras multicampeão nos últimos anos, na decisão do Campeonato Paulista, classificado para a fase de grupos na Copa Libertadores, possibilidades no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também o Super Mundial na metade do ano. Bom, vamos por partes, né? O Palmeiras realmente não jogou bem no confronto diante do Corinthians e essa vem sendo a tônica do time em 2025. O Palmeiras não fez um campeonato que a gente está acostumado que faça. É verdade que a pontuação do Palmeiras foi uma pontuação, podemos dizer, aceitável, terceiro colocado no geral, mas dentro do seu grupo ficou em segundo e quase ficou fora, se não fosse aquela derrota da Ponte Preta para o Red Bull Bragantino. Bom, a gente tem que elencar algumas situações aqui que pode servir de desculpa ou não, aí depende da paciência do torcedor, o que ele acredita que seja razoável ou não. Mas eu já ouvi muitos torcedores dizendo: o Paulista tem que ser um processo de lapidação, tem que ser testes, e foi isso que o Abel Ferreira fez. Claro que com a sequência de resultados ruins, a pressão aumenta, o torcedor não quer que isso aconteça, mas isso aconteceu e algumas situações negativas também colaboraram para que isso acontecesse, né? E também, não sei se você concorda com isso, mas o final do ano de 2024 também refletiu um pouquinho, ou está refletindo até agora, nesse Palmeiras de 2025, né? O Palmeiras que teve um ano diferente do que o torcedor imaginava, venceu o Campeonato Paulista, mas depois sucumbiu e teve muitas dificuldades, e claro, a pressão seria maior para 2025. E o Palmeiras teve algumas dificuldades, né? Primeira dificuldade é essa reformulação. Pouca gente fala sobre isso, mas o Palmeiras teve, sem dúvida nenhuma, alguns jogadores que são pilares do time deixando a equipe, como o Rony, como o Zé Rafael, como o Dudu. E você pode até bater na tecla que alguns jogadores não estavam rendendo, como o Rony, o Zé Rafael, e eu concordo, mas são pilares, né? São jogadores que eram titulares e deixando o clube. Claro que muda a estrutura, muda a forma e essa adaptação tem que ser colocada em xeque, tem que levar em conta sim. Como eu falei, mesmo com uma pontuação aceitável relevante, quase não foi suficiente, né, por conta dessa mescla que o Abel Ferreira fez, com muitos testes, né, jogadores que nem estão mais aqui, jogaram algumas partidas, muitas lesões, né, que foi o caso do Maurício, o Piquerez estava voltando de lesão, o Gomes ficou fora, o Rocha agora, Paulinho, que é um jogador que
foi uma contratação de peso, sequer estreou até agora. E já nessa fase mais aguda, Mikael jogou a sua terceira partida, né? Esse jogo contra o Corinthians. O Vitor Roque a sua segunda partida. E claro que isso faz diferença em relação ao entrosamento. Alguns jogadores também, como o Facundo, que chegou há pouco tempo, o próprio Emiliano, que vem sendo titular. Então tudo isso mexe nessa estrutura, mas aqui eu não tô colocando isso para dar desculpa, só situações, pontuar situações que realmente fazem diferença nesse momento. Bom, claro que já ficou para trás toda a fase de classificação, onde o Palmeiras sofreu para se classificar, foi bem contra o São Bernardo, teve aquela polêmica contra o São Paulo, e agora o que importa é o jogo contra o Corinthians. E mais uma vez o Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras sentiu muitas dificuldades com um time fechado marcando, tem dificuldades na criação, e o Abel Ferreira precisa resolver isso, sem dúvida nenhuma, e é o que todo mundo espera, né? Muitas críticas em relação ao Everton, eu particularmente, eu estava no jogo, acho que ele não falhou, talvez poderia ser uma bola defensável, sim, mas não acho que é uma falha. Muita gente criticando o Estevão, o Richard Rios, o Felipe Anderson, o próprio Abel Ferreira. Eu acho que assim, o alerta ligado é fato, tem que existir o ano todo. Algumas críticas são válidas, sem dúvida nenhuma. O Abel Ferreira tem um elenco em mãos muito bom, precisa extrair mais desses jogadores, isso é fato. O Estevão precisa soltar mais a bola, o Everton precisa ficar mais ligado, o Richard Rios precisa levar um pouco mais a sério, o Felipe Anderson precisa entrar no clima do que é Palmeiras, isso é fato. Mas longe de definir como uma crise, de que tudo está perdido, independente do que aconteça no confronto do dia 27. O Palmeiras vencendo, claro que será um título histórico, tetracampeonato diante da torcida adversária no campo do rival, mas se o Palmeiras perder, também acho que não tem terra arrasada. Claro que a torcida vai cobrar, claro que a pressão vai ser gigante, porque o futebol é dessa forma, mas penso que o torcedor do Palmeiras precisa ter essa análise do que foi, do que está sendo e do que pode vir ser ali na frente. E outra, não quero ensinar nenhum torcedor a torcer, cada um pensa da sua forma, cada um analisa da sua maneira. Nos nossos conteúdos, tanto de pré-jogo, de pós-jogo, existem opiniões e análises de todas as formas e a gente respeita todas. E é claro, mas o pensamento é esse, de que o Palmeiras é um time forte, é um time que tem condições de reverter essa situação no campo do adversário. Frustrante, sim, o torcedor queria a vitória, o Palmeiras não jogou bem e não vem jogando bem em 2025, precisa melhorar, isso é fato. Mas, sem dúvida nenhuma, que existe chance do Palmeiras reverter essa situação e dia 27 será um grande jogo e o Palmeiras tem sim condições de ainda conquistar o título paulista mesmo depois de um cenário muito reverso com essa derrota dentro de casa. Para finalizar o nosso vídeo, queria falar um pouquinho da Libertadores, mas nem vou entrar em situações polêmicas, que isso pode até prejudicar o canal, não é legal. Só queria parabenizar a Leila Pereira, parabenizar o Paulo Boas, que esteve em look lá no sorteio da Libertadores, deu uma encarada no presidente do Cerro Porteño, lamentar as falas do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, simplesmente lamentável, e é só isso que eu tenho para falar. O Palmeiras está no grupo G, ao lado de Cerro Porteño, Sporting Cristal e Bolívar. Sinceramente, tenho muito receio de represálias da Conmebol em relação ao Palmeiras. A gente sabe que isso já aconteceu e pode acontecer em alguma situação, mas falando do futebol dentro de campo, com todo respeito a times tradicionais, né? O Bolívar eu acho que é o adversário mais difícil por conta da altitude. É um time que enfrentou o Palmeiras há pouco tempo aí na Libertadores, venceu lá em La Paz, é muito difícil jogar na altitude. O Sport Cristal, para mim, tá mais ou menos no mesmo nível do Cerro Porteño. O Cerro Porteño é tradicional, já chegou em final, mas é um time bastante modesto e o Palmeiras tem grandes chances
de fazer uma primeira fase bastante interessante, se classificar nesse grupo. E essa é a expectativa grande, né? Ali entre 1º, 2, 3 de abril é a estreia do Palmeiras. O Palmeiras joga fora de casa contra o Sport Cristal no Peru e tem todas as possibilidades de já começar a Libertadores com 3 pontos diante do Sport Cristal e, claro, ter uma campanha interessante como vem sendo nas últimas campanhas do Palmeiras na Copa Libertadores. E reiterar mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações, deixa nos comentários se você gostou do sorteio da Libertadores, se o grupo do Palmeiras é um grupo acessível e qual colocação que o Palmeiras termina essa primeira fase. E é isso. Agora teremos aí praticamente uma semana e meia longa de muitas resenhas, de muitas notícias e esperar ansiosamente para o jogo do dia 27. Claro, ficou difícil para o Palmeiras, mas acredito que é reversível toda essa situação. Lógico que é duro perder em casa para o rival, como eu disse aí no título do vídeo, o pior aconteceu, mas quem sabe o melhor ainda está por vir. Beleza? Tamo junto, grande abraço. Aqui o DNA é palestra.